A sétima evidência: documentos ou livros rabínicos indicam claramente que o nome de Deus era pronunciado na antiguidade por Jeová. Quais são esses documentos ou livros rabínicos? Então é o que eu vou mostrar agora. Vocês se lembram de Nehemiah Gordon, né? Nehemiah Gordon, ele apresentou documentos antiquíssimos, alguns jamais divulgados, sequer publicados, que estavam escondidos em um banco de dados na Universidade Bar Ilan, em Israel, e foram objeto de pesquisa por esse erudito chamado Nehemiah Gordon. Ele é mestrado em estudos bíblicos e bacharel em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ele apresentou documentos ou livros que foram escritos por rabinos de diferentes eras, alguns do século XIII. O livro, por exemplo, Sefer Hashem, né, escrito lá por volta do ano 1225. E ele trouxe esses documentos onde esses próprios rabinos, meus amigos, diziam que o nome de Deus era Yehová, com Shevá Rolan Kamatz, ou seja, as vogais E ou A. Em hebraico, as vogais Shevá é o E, Rolan é o O e Kamatz é o A. Portanto, por isso que eu falo Shevá Rolan Kamatz quer dizer E ou A. Então, o Nehemiah Gordon, ele descobriu o livro chamado Sefer Hashem. Olha o nome do livro, olha o ano, meus amigos, 1225, escrito por Eleazar Rokeach. E esse rabino, ele revelava que o nome de Deus era pronunciado quando se fazia a cerimônia de iniciação do discípulo ali, e eles liam em Zacarias 14:9 e pronunciavam o nome. Então ele não disse que o nome estava perdida a pronúncia, mas que o nome era pronunciado. Percebeu? Então, se você olhar a Enciclopédia Judaica, a Enciclopédia Barça, Britânica, The Catholic Encyclopedia, a Enciclopédia Católica, todas essas obras dizem que o nome de Deus não era pronunciado pelos judeus. Errado, pode esquecer isso. Isso é repetido pelos papagaios geofóbicos da cristandade. Isso, gente, eu sei que alguns até repetem por desinformação, desconhecimento, mas agora vamos parar com isso. O nome de Deus sempre foi falado pelos judeus. Olha aqui a prova. Vamos ver outras evidências. Ao contrário do que afirmam diversas obras de referências, enciclopédias e comentários da Bíblia, o nome de Deus não teve sua pronúncia perdida, mas houve claramente uma conspiração para ocultar esse nome. O rabino abaixo, ele não disse que não sabia a pronúncia, mas que ela estava escondida. Veja bem, olha, o rabino Elias de Vilna, ele escreveu a seguinte frase: as vogais do próprio nome estão escondidas. Suas vogais são o segredo do tetragrama. Viu só? E veja o que diz também Meir Maharan de Lublin. Esse escrito, Nehemiah Gordon descobriu também, dentro da Bar Ilan. Esse rabino, Meir Maharan de Lublin, ele falou o seguinte, abre aspas, faça um pedido, que você esconda essa carta em um lugar puro e santo, não permita que seja passada de um lugar para o outro. E o que é que esse Meir Maharan tinha de tão interessante nessa carta? Ele fala, é concernente ao tetragrama. Suas vogais recebidas no Monte Sinai são Shevá Rolan Kamatz, E ou A, portanto, Yehová. Esse é o nome do Criador do Universo. Então, você pode perceber que todas essas declarações, como por exemplo de Meir Maharan de Lublin, quando ele disse, olha, saiba meu amado, quão extremamente difícil é colocar estas coisas de forma por escrito, e ainda mais em uma carta enviada de um lugar para o outro, referente às vogais do tetragrama, que são E ou A, Shevá Rolan Kamatz em hebraico. Portanto, ele defende esse judeu, que o nome de Deus era Yehová. Aí tem uns que dizem, mas era Nehemiah Gordon, está sozinho, ele está falando que o nome de Deus era Yehová. Não é ele que está falando, meu filho de Deus. Ele achou esses escritos de vários rabinos de vários séculos. Quer ver um outro aqui? Esse é para você que é teimosinho, né? E tem a geofobia, olha. Joseph Ibn Tzrayach. Ele viveu no ano 1470. Esse rabino, ele disse, abre aspas, nos escritos que foram descobertos por Nehemiah Gordon, olha, escritos do próprio Joseph Ibn Tzrayach. Olha o que ele disse, ó. Um certo discípulo tem pronunciado o nome segundo as suas letras, e um certo rabino o censurou devido a isso. Mas o discípulo era teimoso em suas ações. Viu só? E o que ele diz? Ele fala o nome de Deus que era pronunciado, que alguém estava pronunciando o nome. Outro rabino aqui, o rabino Menachem Tzioni, também pronuncia o nome. Ele fala assim, este é o meu nome para sempre. Há também um segredo aqui. A palavra para sempre em hebraico é Leolam,
E ele fala, estas são as vogais do nome de Deus. As vogais que aparecem na palavra hebraica para sempre, que é Leolam, tem as vogais do nome de Deus, disse Menachem Tzioni. Ou seja, ele deu a dica que aqui na palavra Leolam, ó, Leoá, Eoá, ó, Eoá, Jeová, Yehová, tem as vogais do nome. Foi uma dica clara de Menachem Tzioni, século XIV. Viveu em outra época, então cada rabino de uma época diferente. A enciclopédia escrita pelo Dr. Hirsch, a Jewish Encyclopedia, a judaica, pode ser apagada essa parte, que fala que o nome Jeová ou Jehová com as vogais Eoá nunca foram pronunciados, os judeus nunca pronunciaram, errado. Menachem Tzioni, né? Joseph bin Sayach, vários outros judeus pronunciavam o nome de Deus. Então o erudito Nehemiah Gordon, ele é um dos tradutores do manuscrito do Mar Morto, é perito em hebraico antigo e afirmou ter pesquisado durante meses e com muito esforço a de descobrir, afinal, o que dizem fontes judaicas, e não as fontes normalmente consultadas para saber a pronúncia original do nome de Deus. Ontem mesmo uma pessoa teimosa me falou que o nome é Yahvé porque Teodoreto disse isso. Teodoreto, gente, viveu no ano 393 depois de Cristo. E ele nem sequer era judeu, era lá da Turquia, era da cidade de Antioquia. Teodoreto de Antioquia, gente. E aí esse pessoal fala que o nome de Deus é Yahvé por causa que Teodoreto falou isso, uma pessoa que nem era judeu. Então, você vai ver que essa literatura rabínica antiga, ela demonstra que o nome de Deus era pronunciado Yehová. Por exemplo, Jacob Brakrak e outro judeu, outro rabino, ele fala assim, que as vogais do tetragrama não é as vogais de Adonai, porque as vogais não batem, igual falei ali atrás. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus era Yehová. Essa, então, é a sétima evidência